Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 13. Hoje nós vamos continuar aquela série de estudo falando sobre evitando as 12 transgressões, né? Já falamos de Eli, já falamos de Jacó, e hoje nós vamos falar de Sansão. Amém? Livro de Juízes, capítulo 13. Eu quero ler a partir do versículo 1. Na quarta-feira passada eu não pude estar aqui, mas estamos aqui hoje para continuar o estudo aí, né? E eu creio que tem sido bênção, porque tem sido bênção na minha vida, né? E bênção, eu creio também que está sendo na sua vida, que você que tem um ministério. Eu creio que todos nós que fomos chamados, todos nós que estamos aqui hoje, é porque Deus nos chamou, é porque Deus tem um ministério para cada um de nós. Amém? Porque a obra de Deus ela é grande. O próprio Cristo disse que a seara está madura, mas poucos são ceifeiros. Você não foi chamado apenas para participar de um culto às quartas-feiras e aos domingos. Você foi chamado para uma missão. Você foi chamado para um propósito. E dentro dessa missão, dentro desse propósito, o Senhor Deus envia a sua unção, o teu Espírito Santo, para nos capacitar a concluir essa missão, a concluir esse propósito. Amém? Não pense você que você está fora do propósito de Deus, que você está fora da missão de Deus. Não. Se você hoje mesmo se posicionar, tomar uma posição dizendo assim: eu quero exercer o meu ministério, eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas, Deus vai mostrar. Uma coisa muito importante: o ministério a gente não escolhe, ministério a gente descobre. Amém? Nós precisamos descobrir qual é o nosso ministério, qual é o nosso dom, qual é o nosso propósito aqui na terra. Eu me lembro de uma irmã que ela queria muito cantar na equipe de louvor. Ela queria cantar. Eu não sei porque todo mundo que vem para a igreja quer cantar no louvor, né? Mas ela queria cantar no louvor. Só que a irmã não cantava bem. E um dia o pastor chegou nela e disse: minha irmã, o seu ministério não é louvor. Você precisa descobrir o seu ministério. Ele estava errado? Estava certíssimo. Aí aquela irmã ficou triste, saiu da igreja, foi embora para casa. E quando chegou lá na sua casa, ficou lá, triste, depressiva, e de repente tocou o telefone, ela atendeu o telefone, uma irmã da igreja pediu para ela oração. Ela pegou e, coração daquele jeito, falou: olha, eu vou orar. Vou orar, que aí essa irmã já desliga logo e já acaba com isso. E ela foi e orou pela irmã, buscando a Deus por um milagre na vida da irmã. Desligou o telefone. Quando foi no outro dia, a irmã ligou de volta: irmã, obrigado pelas suas orações, viu? Deus realizou um milagre na minha vida, obrigado pelas suas orações. Essa irmã falou para outra irmã, que ligou também para ela, de oração. Ela orou pela pessoa e Deus realizou o desejo dela. Deus realizou um milagre na vida dela. E assim, meu irmão, foi acontecendo, e assim foi acontecendo. Aquela irmã ficava quase o dia todo atendendo o telefone e orando pelas pessoas por telefone, e Deus fazendo milagre, Deus fazendo prodígio, Deus fazendo a obra maravilhosa. Chegou um dia em que muitas pessoas se converteram através daquela irmã, por causa das orações, por causa das palavras que aquela irmã dava por telefone para aquelas pessoas. Se converteu tantas pessoas que ela não sabia o que fazia com aquelas pessoas que tinham sido ganhas para Jesus.
Aí Deus colocou no coração dela, falou: volta lá para o seu pastor e apresenta essas pessoas a ele. Ela voltou, apresentou para o pastor aquelas vidas que tinham sido ganhas. E aí o pastor já mandou colocar um telefone particular para ela lá na igreja. E ali ela atendeu a muitos. E ali muitos foram salvos, muitos milagres aconteceram. Por quê? Ela descobriu o seu chamado. Nós não podemos escolher o nosso chamado. Nós temos que descobrir. E meu irmão, como que eu descubro? Faça a obra de Deus que você vai, assim, romper em alguma área do ministério. É assim que a gente descobre. Amém? E Deus tem falado muito sobre homens de Deus que transgrediram, homens de Deus que abandonaram a fé, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre Sansão. Amém? Juízes capítulo 13. Meu irmão, volto a repetir, todos nós temos um chamado. Todos nós temos um ministério. E nós precisamos exercer esse chamado. Nós precisamos exercer esse ministério. A gente vê, quando fala dos apóstolos, né, os 12 discípulos de Jesus, os apóstolos, a gente conhece muito Pedro, Tiago e João, né? Não é verdade? Pedro, Tiago e João é o que mais se desponta. Mas e André? Tem um texto da Bíblia assim, que é lindo. Que alguns homens queriam falar com Jesus. E quem que eles procuraram? André. A Bíblia diz que André levou aqueles homens até Jesus. E quando você lê a história de André nos evangelhos, você vê que André, a missão dele era levar as pessoas até Jesus. As pessoas procuravam ele e ele levava as pessoas até Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Uma missão dessa, de levar as pessoas até Jesus, isso é maravilhoso. Amém? Então, meu irmão, descubra o seu ministério, mãos à obra, que a seara é grande. Amém? Vamos ler aqui, capítulo 13, versículo 1, diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Por 40 anos, havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher, ele disse: És estéril e nunca deste luz, mas conceberás e terás um filho. Agora guardar-te-á, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisas imundas, porque conceberás e darás à luz a um filho. Sobre o cabelo dele não passarás a navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e começará e livrará Israel das mãos dos filisteus. Amém? Irmãos, qual o significado da palavra nazireu? É quando uma pessoa tinha um propósito, um compromisso. É quando uma pessoa, vamos dizer assim, ela já fazia um propósito. Muitas vezes os pais naquele tempo faziam um propósito com os filhos, dizendo assim: o meu filho vai servir a Deus até uma certa idade, vamos dizer assim, né? Até uma certa idade. Então, naquela data do seu nascimento, até a idade pelo qual ele foi oferecido a Deus para servir, se chamava voto de Nazireu. Amém? Então aqui nós vemos o quê? Que Sansão, ele foi chamado por Deus, e desde o ventre de sua mãe, ele já foi feito um voto de Nazireu. Não ia beber comida, não ia beber bebida forte, não ia cortar o cabelo, não ia fazer a barba. Era um voto que tinha. Então Sansão, ele tinha um chamado. Sansão, ele tinha, vamos dizer assim, uma missão.
E dentro desse chamado, dentro dessa missão, presta bem atenção porque isso é muito sério. Sansão viu as manifestações de Deus, os seus pais viram a manifestação de Deus sobre a vida deles. Um texto que acabamos de ler aqui, dizendo que o anjo do Senhor, Deus se apresentou diante deles para anunciar o seu nascimento. Coisa tremenda. E vemos também que Sansão nasceu através de um milagre. Por quê? Porque sua mãe era estéril. Então, ele nasceu através de um milagre. Sansão tinha um propósito. Ele tinha uma missão. E diante disso, nós vemos também que Deus, por conta desse propósito, Deus, por conta dessa missão que foi dada a Sansão, de libertar o povo de Israel, que estava há 40 anos, sendo ali aprisionado pelos filisteus, Deus então deu também a Sansão a unção de Deus. Irmão, o que é a unção de Deus? Alguém já ouviu falar sobre a unção de Deus? Todos aqui já ouviram falar sobre a unção de Deus? Quem ainda não ouviu falar sobre a unção de Deus? A unção de Deus é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus se manifestando através dos dons ou através do ministério. Amém? Então a unção de Deus é o poder de Deus sendo manifestado. O poder do Espírito Santo se manifestando através de sua vida. Eu acho que em primeira carta de João, que fala que aquele que recebe a unção de Deus não tem necessidade de ser renovado, porque a unção de Deus, ela é ministrada de uma forma irrevogável. Então, a unção de Deus é a capacitação, é o poder de Deus, é a manifestação de Deus através do nosso ministério, através do nosso chamado. Amém? Sansão recebeu então essa unção de Deus. Ele recebeu então esse poder de Deus para fazer com que a obra de Deus fosse cumprida na terra. Ele foi chamado como juiz e Deus deu a ele então o poder. E qual seria o poder que Sansão necessitava para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus? Uma força sobrenatural. Uma força extraordinária. Uma força que superava, vamos dizer aí, 100 homens. Essa foi a capacitação que Deus deu para ele cumprir um propósito. Só que Sansão começou a brincar com fogo. Ele começou a brincar com fogo e começou a transgredir em seu ministério, a transgredir em seu chamado. Ele começou, meu irmão, a abrir mão, a negligenciar pelo qual ele foi chamado a fazer. Hoje, se nós olharmos hoje, quantas pessoas hoje não estão negligenciando o seu chamado? Quantas pessoas hoje não estão transgredindo no seu chamado? Sansão era um homem carismático, cheio de carisma, mas tinha uma deficiência de caráter. Presta bem atenção nisso. Você ter a unção de Deus, você ter o chamado de Deus, você ter uma missão de Deus, não significa que isso irá mudar o seu caráter. Está entendendo? Sansão, ele tinha tudo isso. A unção, o chamado, os milagres de Deus, nasceu através de um milagre, mas tinha uma deficiência de caráter. Meu irmão, nós não podemos conduzir a unção de Deus, o poder de Deus, sem um caráter genuíno de Cristo na nossa vida. Se nós não tivermos um caráter genuíno de Cristo,
com certeza nós iremos transgredir o chamado, transgredir o ministério, transgredir diante daquilo, de tão grande missão que Deus nos deu. Amém? Irmão, presta bem atenção nisso. Qual foi a transgressão de Sansão? A gente pode dizer, alguns já conhecem a história, mas a transgressão de Sansão foi ele fretar com o mundo, né? Está alinhado com o mundo, está envolvido com o mundo. E quando nós olhamos aqui, meu irmão, nós vimos que Sansão, ele era amigo demais das coisas que Deus reprovava. Ele era amigo demais, ele se enturmava demais com tudo aquilo que Deus reprovava na sua palavra, com tudo aquilo que Deus abominava na vida dele. Meu irmão, será que isso não acontece conosco hoje? Será que nós não estamos íntimos demais com o mundo lá fora? Será que nós não estamos, meu irmão, amigos demais daquilo que Deus não aprova? É uma coisa aqui para se pensar. Será que aquilo pelo qual eu tenho amizade no mundo, aquilo pelo qual eu tenho relacionamento no mundo, está diante da aprovação de Deus? Você pode estar pensando assim: pastor, então quer dizer que eu não posso ter amizade com o mundo lá fora? Quer dizer, pastor, que eu não devo conversar com ninguém lá fora, então, do mundo, só com os crentes? Meu irmão, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre prioridade na sua vida. Você tem uma missão, e a sua missão é influenciar aqueles que estão perdidos, e não se tornar perdido como eles. Está entendendo? Nós temos a unção de Deus, nós temos o chamado, nós temos uma missão, e nós estamos aqui para influenciar o mundo. O que a Bíblia diz que nós somos? Sal da terra e luz do mundo. A luz representa o quê? O reflexo da palavra de Deus em nossa vida. Nós vivendo a palavra de Deus com seriedade, com caráter. Isso é nós sermos a luz do mundo, sermos o exemplo do mundo. E ser o sal. O que sal faz? Dá o quê? Sabor. Mas eu vou mais além. Sal, ele dá sede, não dá? Será que através de nós as pessoas lá fora estão tendo sede de Deus? Será que nós somos sal a ponto de influenciar as pessoas para elas terem sede de Deus? Para elas procurarem a salvação, para elas procurarem uma igreja? Chegar em você e dizer: qual que é a igreja que você vai, aonde você está indo, porque eu preciso conhecer esse Jesus, eu preciso ter a minha vida mudada, eu preciso ter a minha vida transformada, eu quero ir aonde está esse Cristo. Isso é sede. Será que nós temos causado isso nas pessoas? Será que realmente nós somos sal? Será que realmente nós somos luz? É disso que eu estou falando. Estamos deixando de ser sal, estamos deixando de ser luz, estamos ficando amigo do mundo. Sabe quando vem uma palavra de Deus muito forte na igreja, muitas pessoas às vezes se sentem machucadas, ofendidas. Mas o problema maior é que as pessoas estão acostumando com o pecado, estão deixando o pecado de uma forma assim, ser mais maleável em sua vida. Meu irmão, Jesus naquela época, quando ele via o pecado, ele amava o pecador, mas quando ele via o pecado, ele pegava firme, porque ele sabia que o pecado levava à morte espiritual. Ele sabia que o pecado destruiria o homem espiritualmente. Então Jesus pegava firme, Jesus não baixava a guarda, e ele dizia: eu vim para destruir a obra do diabo, eu vim para repudiar o pecado. Essa era a missão de Jesus. E quando Jesus foi assunto aos céus,
Assim como Daniel citou aqui o texto, eu vou ao Pai, vos farei morada. Jesus deixou para mim e para você a mesma missão que ele começou. Ei, está entendendo o que é isso? Nós temos que continuar a fazer a mesma coisa que Jesus começou. Está entendendo o que é isso? É por isso que ele disse: farão as mesmas obras que eu e maiores ainda. Por que maiores ainda? Maiores em poder, maiores na unção de Deus, maiores na provisão de Deus, porque Deus tem um chamado para cada um de nós. Amém? Meu irmão, presta bem atenção nisso. Sansão não valorizou o pacto e a aliança que tinha com Deus. Olha aí. Deficiência de caráter faz com que as pessoas não valorizem o pacto e nem a aliança que tem com Deus. Juízes capítulo 14, versículo 8, diz assim: e depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, e, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, e eis que nele havia um enxame de abelha com mel. Meu irmão, aqui começa a queda de Sansão. Ele não valorizou o pacto, ele não valorizou a aliança que ele tinha com Deus, ele não valorizou, meu irmão, aquilo que Deus, pelo qual chamou ele. Mas pastor, o que tem a ver? Ele foi ver um leão morto, e lá dentro do leão a abelha fez mel e tal, e o que tem a ver com isso? Meu irmão, quando nós vamos em Números capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz assim: não se aproxime de cadáveres enquanto estiver consagrado ao Senhor. Nenhum cadáver, nada. Não se aproxime enquanto você estiver consagrado ao Senhor. Por ser nazireu, Sansão não podia tocar em cadáver algum. Ele se lambuzou no mel. Eita! Não valorizou. Fez pouco caso do seu chamado. Como se diz, não se importou. Eu sei que é proibido, mas eu não queria ser nazireu. O pacto foi entre meu pai e minha mãe comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Ele podia estar pensando assim. Mas a questão maior é que o pacto foi feito, a aliança foi feita diante de Deus. E Deus leva a sério uma aliança. Eu ministrei aqui sobre Deus leva a sério a aliança no café dos pastores aqui. Foi uma palavra tremenda, dura, mas tremenda. Deus leva a sério uma aliança, meu irmão. Toda aliança feita diante de Deus, toda aliança feita, Deus leva a sério. Todo pacto feito diante de Deus, Deus leva a sério. Sansão não podia tocar em cadáver. Infelizmente ele não valorizou a aliança que tinha com Deus. Eu pergunto para você, meu irmão, será que temos valorizado a aliança que temos com Deus? Pastor, eu não assumi compromisso nenhum com a igreja. Eu não assumi compromisso nenhum com o ministério, pastor. Quem aqui foi batizado? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, você fez um pacto com Deus. Naquele momento, você fez uma aliança com Deus. Naquele momento, você fez um compromisso de estar no reino de Deus e servir a esse Deus. Sabia disso ou não? O Daniel dá curso de batismo. Lá não fala sobre isso, Daniel?
A partir do momento que eu mergulhei nas águas e me tornei uma nova criatura, eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso com Deus. Não importa se eu sou pastor ou se eu não sou. Se eu sou pastor ou sou ovelha. O compromisso, a aliança, o pacto é o mesmo. Está entendendo o que é isso? A partir do momento em que eu me batizei, em que eu entreguei minha vida para Cristo, ali eu fiz um pacto com Deus, ali eu fiz uma aliança com o Senhor, ali eu fiz um compromisso com Deus. Então, meu irmão, se você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saiba que você está dentro desse pacto, você está dentro dessa aliança. E você tem levado a sério essa aliança? Você tem levado a sério esse pacto? Meu irmão, existe 4 pilares que sustenta a nossa aliança ou o pacto que fazemos com Deus. E a primeira delas, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Uma pergunta. Deus tem tanto prazer no holocausto e no sacrifício, mais do que no obedecer a sua palavra? Primeiro pilar, presta bem atenção, de sustentação. Eu quero falar sobre 4 pilares. O primeiro pilar de sustentação, para que eu e você possamos sustentar a nossa aliança, o nosso pacto com Deus. Primeira delas, obediência. Primeiro pilar, obediência. Sansão era um camarada que tinha prazer em obedecer a Deus? Não. E eu trago essa pergunta para nós. E nós? Temos prazer em obedecer a esse Deus? Meu irmão, nós vemos na história de Sansão que ele se autodestruiu por fretar com o mundo, por ter relacionamento com o mundo, por ter amizade com o mundo. Ele se autodestruiu. Ele destruiu o seu ministério, ele destruiu o seu chamado, ele destruiu, meu irmão, até mesmo a aliança, o pacto que ele tinha feito com Deus. Ele se divertia com os inimigos, se divertia com os amigos. Ele brincou, meu irmão, com a unção de Deus, aquilo que tinha sido concedido a ele. Quantas vezes ele não brincou com a unção de Deus, né? Mostrando para todo mundo que ele era o Todo-Poderoso, que ele era o forte, e por causa de sua força ele não submetia a ninguém. Meu irmão, quando usamos o dom de Deus, quando usamos o chamado, a unção de Deus para fins próprios, nós estamos brincando com a unção de Deus, e isso gera um perigo terrível. Não havia dúvida que Sansão tinha um chamado. Não havia dúvida que ele tinha um ministério, que ele tinha um propósito de Deus. Ele recebeu os dons do Espírito. Quando nós lemos a história dele, ele recebeu os dons do Espírito. Foi chamado para ser líder desde o ventre da sua mãe. Foi chamado para ser o juiz de Israel. Ele foi chamado para libertar o povo, meu irmão. E quando lemos a história, a gente vê que Sansão foi agraciado com uma boa criação. Só lemos a história aqui, do capítulo 3 em diante. Ele foi agraciado com uma boa criação. Seus pais criaram muito bem. Seus pais os prepararam muito bem. Presta atenção nisso. Se você prepara bem os seus filhos, se você instrui
bem os seus filhos na palavra de Deus, isso não quer dizer que eles vão seguir a Deus com perfeição, ou que vão seguir a Deus. É uma coisa que você tem que entender. Nós ensinamos nossos filhos, instruímos nossos filhos. O nosso desejo é que os nossos filhos sirvam a Deus, mas isso não depende de nós. Vai depender da escolha deles. Os pais de Sansão temiam a Deus. O anjo visitou, deu a mensagem, dizendo: ó, você não vai ser mais estéril, vai dar à luz a um filho. Então a gente vê aqui, meu irmão, sinais e maravilhas acompanharam o nascimento de Sansão. O anjo do Senhor representa a presença de Deus. Juízes capítulo 3, versículo 5 diz assim: o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Então, desde o seu nascimento, meu irmão, Deus era com ele, Deus manifestava a sua graça, o seu poder, Deus manifestava a sua unção. Sansão foi dedicado à vontade de Deus, antes mesmo de nascer. Sansão, ele era especial, meu irmão, mas nem por isso fez com que Sansão fosse um homem obediente à palavra do Senhor. Muita coisa estava certa, mas ele não tinha um bom caráter. Ele tinha uma deficiência de caráter. Primeiro pilar, que sustenta a nossa aliança, nosso pacto: obediência. Segundo pilar, Números capítulo 6, versículo 8, diz assim: porque todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Qual o segundo pilar que sustenta o nosso pacto, a nossa aliança com Deus? É o pilar da santidade. O nazireu deveria ser santo todos os dias. Ele tinha que ser santo. Mas nós, como cristão, você pode estar dizendo assim: mas pastor, eu não sou nazireu. Mas nós, como cristão, temos que sermos santos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou. Jesus chamou você, amém? Jesus chamou você, amém? E Ele é santo? Então diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em todas as vossas maneiras de viver. Porquanto está escrito: sede santos, como eu sou santo. Não somos nazireu. Não somos, mas somos cristãos, chamados por Deus para viver uma vida santa. E será que temos vivido isso? Ou muitas vezes nós temos desculpas para levarmos até Deus quando falhamos. Desculpas para levarmos até a Deus, para negarmos o nosso chamado. Porque Sansão negou o seu chamado. Ele negou o seu ministério. E quando nós olhamos, meu irmão, muitos homens de Deus também negaram o seu chamado. Sabe o que diz em 1 carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20? Diz assim: porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
Meu irmão, o coração é o centro da nossa vontade. Sentimentos e inteligência, ou seja, pensamentos, falamos e fazemos o que o coração está cheio. Para sermos santos, nós precisamos fazer o que está aqui em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. O meu coração, aonde estão os meus desejos, vontades e intenções. O meu coração, aonde a Bíblia fala que está os meus sentimentos. Aonde a Bíblia fala, meu irmão, que está a minha inteligência. Aonde a Bíblia fala que está o meu espírito. Tem que pertencer ao Senhor. Senão não vamos conseguir sermos santos. Alô? Terceiro pilar. Terceiro pilar que irá sustentar nossa aliança com Deus, nosso pacto com Deus, é o pilar da fidelidade. Sabe o que diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 9? Ali fala, meu irmão, de uma carta que Deus mandou a uma de suas igrejas. E lá está dizendo assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 9, diz assim: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu é rico. A blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Versículo 10: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei da coroa da vida. Presta bem atenção nisso. Jesus adverte a igreja, meu irmão, de Esmirna, sobre um tempo de tribulação. E tudo o que ele pediu foi o quê? Fidelidade. Somos fiéis na tribulação? Somos fiéis na luta? Somos fiéis, meu irmão, quando estamos passando por problemas difíceis em nossa vida? Sansão não foi fiel a Deus. Quarto e último pilar. Para sustentar a nossa aliança com Deus. Quarto e último pilar. O pilar da comunhão com Deus. Meu irmão, não existe aliança com Deus sem comunhão. Como você vai ter aliança com alguém que você não tem comunhão com ela? Já parou para pensar nisso? Eu chego e falo assim: ô Daniel, eu tenho uma aliança contigo, viu, meu irmão? Ele vai falar amém. Algum irmão que vai escutar do lado vai dizer amém. Mas será que eu tenho uma comunhão com o irmão? Será que eu tenho um relacionamento firme, fiel com ele? Isso serve também para marido e mulher, né? O casamento, ele é uma aliança. Uma aliança feita diante de Deus. Quando o homem se casa com sua mulher, for feita uma aliança. É por isso que a aliança, ela representa o que ali? A união do casal. Então foi feita uma aliança. Mas, meu irmão, se não haver comunhão entre marido e mulher, para onde vai essa aliança? Da mesma coisa acontece com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus, mas se eu não tenho comunhão com Deus, para onde vai essa aliança? O que vai acontecer com essa aliança?
Eu creio que um dos pilares, os que nós citamos aqui, todos são importantes, mas o que é mais importante aqui é a nossa comunhão com Deus. Será que temos comunhão com Deus em nossas orações? Será que temos comunhão com Deus quando nós temos a nossa leitura diária da Bíblia? Se é que alguns têm a leitura diária da Bíblia? Será que nós temos comunhão com Deus quando nós louvamos, quando nós adoramos? Será que nós temos comunhão com Deus, meu irmão, quando nós falamos com Deus, quando nós expressamos a nossa, vamos dizer, a nossa alegria e também a nossa angústia diante dEle? Meu irmão, por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, presta bem atenção nisso, registra apenas 2 orações que Sansão fez a Deus. 2 só. E essas 2 orações que ele fez, presta bem atenção nisso. Ele fez quando estava em apuros. Vamos trazer isso para nós? Será que não buscamos uma comunhão com Deus só quando estamos em apuros? Será que não viemos para a igreja só quando a coisa está pegando? Será que não participamos do culto só quando a coisa está feia mesmo? Nós estamos em apuros, estamos no fundo do poço, aí nós buscamos uma comunhão com Deus, para que aquela coisa venha, vamos dizer assim, a aliviar, a melhorar, para que a bênção de Deus venha sobre a nossa vida. Meu irmão, isso não é aliança com Deus. Será que nós podemos cantar aquela música? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Será que nós temos essa aliança com esse Deus? Será que nós temos realmente, será que nós temos promovido uma comunhão com Deus? Sansão quebrou os 4 pilares. Ele não foi obediente, não foi santo, não foi fiel e não tinha comunhão com Deus. Isso mostra que Sansão não valorizou a aliança que ele tinha com Deus. Uma outra coisa que Sansão fazia, Sansão não valorizou a aliança que tinha com Deus. Segundo, Sansão tinha muitos relacionamentos perigosos. Olha o que diz a palavra de Deus em Juízes, capítulo 14. Do versículo 1 ao 3 diz assim: certo dia, Sansão estava em Timnã e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma moça filisteia de Timnã, quero me casar com ela. Consiga aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa casar? Por que tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse ao seu pai: consiga a moça para mim, é ela que eu quero. Relacionamento perigoso. Quantas pessoas hoje, quantos cristãos, quantos crentes hoje não estão na mesma pegada que Sansão, se envolvendo em relacionamentos perigosos? Sabe o que diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33? Diz assim: não se engane,
as más companhias corrompem os bons costumes. As pessoas com quem você tem se relacionado hoje, têm levado você para perto ou para longe de Deus? As pessoas com quem você tem envolvido, está levando você para perto ou para longe da presença de Deus? Sansão, ele buscava um relacionamento com os pagãos, os filisteus. Ele não se importava muito. Ele não se importava muito com o que Deus queria. Ele não se importava muito, meu irmão, com a vontade de Deus. Ele queria satisfazer os desejos da carne. Porque, meu irmão, o pagão, a única coisa que ele vai satisfazer na sua vida é o desejo da carne. Sério isso. Cuidado com os maus relacionamentos, com os relacionamentos perigosos. Cuidado. Meu irmão, quando eu fui para Cristo, eu tinha uma turminha, uns amigos. Nós éramos mais ou menos de 11 a 15 pessoas que nós saímos no final de semana. Nós brigávamos, nós aprontava, fazia um inferno. E quando eu fui para Cristo, esses amigos afastaram, porque não aceitaram que eu fosse virar crente, que nem eles falavam, né? E teve um dia que eu encontrei com eles e eu me aproximei deles para falar com eles. E eles diziam assim para mim: ô Bertão, cara, nós sentimos uma falta de você, nós sentimos uma saudade sua, cara. A gente saía junto, a gente pescava junto, a gente bebia junto, a gente brigava junto. Sabe, cara, nós vamos fazer uma festa hoje, você podia estar lá com a gente. Vai rodar aquela cervejinha, aquilo lá que a gente gostava de fazer, cara. Parece lá. Tentador isso. Tentador. Mas só que eu sabia que eu não podia mais relacionar com aqueles meus amigos, porque era um relacionamento perigoso. Um relacionamento que iria me levar para longe de Deus novamente. Meu irmão, que tipo de relacionamento você está tendo? Com quem você está tendo? Relacionamento, eu quero dizer no geral, amizade, principalmente as amizades. Tem te trazido para a igreja? Tem te levado para perto de Cristo? Ou tem te afastado? Se isso está acontecendo, você está passando por um relacionamento perigoso. Sansão não valorizou o seu chamado, viveu relacionamentos perigosos, e terceiro, tinha uma inclinação carnal. O que é isso, uma inclinação carnal? Fazia mais os desejos da carne. Ele gostava de realizar os desejos da carne. Juízes capítulo 16, versículo 1 diz assim: certo dia Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Olha aí, para aí. Sansão ele foi para outra cidade. A gente finalizar aqui. Sansão ele foi para outra cidade. Creio eu
que ele já tinha passado do limite. Creio eu que ele, meu irmão, já tinha chegado, vamos dizer assim, ao patamar máximo da onde o pecado ia levar ele. Se lá no início, em Números capítulo 6, versículo 6, diz que o nazireu não podia tocar em nenhum cadáver, Sansão se superou agora, aqui no versículo 1 do capítulo 16, dizendo que ele passou a noite com uma prostituta. Quando a gente acha que o pecado não vai te levar para um lugar mais longe do que você quer ir, você se engana. Porque ele vai te levar para o lugar mais longe do que você não esperava ir, e irá te segurar por mais tempo do que você queria ficar. É assim que o pecado faz. Ele te leva para mais longe do que você queria ir e te segura por mais tempo do que você queria ficar. Sansão agora aqui se superou. Ele vivia se inclinando para os desejos da carne. Versículo 4 do capítulo 16. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Agora ele apaixonou por uma mulher. Meu irmão, presta atenção. O camarada, cada vez mais ele vai se superando. Ele foi deixando o seu chamado, ele foi deixando a unção de Deus, ele foi deixando, meu irmão, tudo para trás, nada daquilo mais valorizava para ele. É aquele versículo que sempre o pastor Flávio fala, né? Começou no espírito, terminou na onde? Na carne. Sansão nem começou no espírito. A gente não vê o camarada fazer nada de bom aqui, né? Sansão foi. Sansão se apaixonou. Eita. Meu irmão, a Bíblia nos ensina, presta atenção nisso, que nós temos que lutar contra o diabo, mas fugir dos desejos da carne. Está entendendo? Fugir. Se você está num ambiente e aquilo ali está mexendo com a tua carne, fuja. Corre dali. A Bíblia diz: luta contra o diabo e seus anjos, porque eu vos dei poder. Mas contra a vontade da carne, fuja. Meu irmão, Sansão usou a unção de Deus para seus próprios fins. Presta bem atenção nisso. No versículo 3, Juízes capítulo 16, versículo 3. Vamos finalizar com esse texto aqui. Olha bem, presta bem atenção. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as suas ombreiras, e juntamente com as trancas os tomou, pondo-se sobre os ombros, e levou-os para cima até o cume do monte, que está de frente a Hebrom. Presta atenção aqui para a gente poder entender esse texto aqui. Sansão foi lá, foi para outra cidade, e lá nessa cidade, ele dormiu com uma mulher lá, dormiu com uma prostituta lá, como nós vimos aqui. Na mentalidade dele, eu vou para outra cidade, lá ninguém me conhece, vou pecar, vou satisfazer a minha carne, e ninguém vai ficar sabendo. Só que a Bíblia fala aqui no capítulo 16, que os inimigos ficaram sabendo que Sansão estava lá, dormindo com uma prostituta, e então cercaram aquele lugar. Eles queriam fazer o quê? Matar Sansão. Matar. E então eles colocaram o quê? Sentinelas, para vigiar
a hora que Sansão saísse daquela casa, eles iriam pegar Sansão, ia matar Sansão. Mas presta bem atenção, que isso é muito sério que eu vou falar. A Bíblia diz que Sansão ficou sabendo que o exército dos filisteus estava lá para matá-lo. E Sansão então saiu após a meia-noite. Diz a palavra que ele arrancou os portões da entrada da cidade, com umbrais e tudo, com fechadura e tudo. Ele arrancou aqueles portões, jogou sobre os seus ombros, subiu no monte mais alto que tinha, em direção a Hebrom, e ali ele mostrava o portão para todos os teus inimigos. Ele mostrava que ele era o Todo-Poderoso, que ele era o mais forte, que ele era isso, que ele era aquilo. Agora eu pergunto para você: quantos homens de Deus estão aí, meu irmão, se mostrando, dizendo que são os melhores, dizendo que são os cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, mas estão vivendo uma vida de pecado oculta, estão vivendo, meu irmão, uma vida de impureza, de prostituição, de lascívia. Aí eu pergunto, você pode perguntar para mim: mas pastor, por que ainda há sinais e maravilhas na vida desses homens? Eu respondo para você aqui dentro desse texto: Deus ainda manifesta o seu poder, Deus ainda manifesta a sua glória, por conta da sua misericórdia. Deus podia ter anulado a força de Sansão e deixado ele morrer ali, por causa do seu pecado. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, meu irmão, Deus ainda permitiu que Sansão usasse o poder dele mais uma vez. Alô? Volto a dizer, os filisteus estavam ali, reunidos para fazer o quê? Matá-lo. Deus, com sua infinita misericórdia, deixou Sansão usar ainda o seu poder, usar a unção de Deus, para derrubar os portões. Por quê? Porque Deus estava dando uma chance para Sansão se redimir. O que era certo Sansão fazer? Era Sansão ir lá, derrubar os portões, ir embora para casa, se encontrar com o sacerdote, contar o seu pecado e se arrepender. Sacerdote, eu pequei, dormi com uma prostituta, estou aqui, me arrependo. Queria que o senhor orasse por mim, porque eu não quero mais praticar isso, porque eu tenho um chamado de Deus na minha vida, eu tenho uma missão de Deus para cumprir na minha vida, eu tenho a unção de Deus, e se não fosse a unção de Deus, eu não estaria aqui agora, sacerdote. Então eu confesso, eu pequei, eu errei, eu me deitei com uma prostituta, e estou aqui para me redimir com o Senhor, voltar para o caminho do Senhor. Esse era o certo a fazer. Mas o que ele fez? Ele arrancou os portões com umbrais e tudo, subiu no monte mais alto e mostrava para o povo: eu tenho poder, eu sou o Todo-Poderoso. Quantas pessoas não estão assim, meu irmão, se achando todo-poderoso, quando a unção de Deus se manifesta na vida deles? Mas eu quero dizer para você, se a unção de Deus está manifestando na sua vida, e se você está com a vida torta, com a vida de Sansão, eu tenho certeza que Deus está agindo de sua misericórdia. Então tome cuidado. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. É sério isso. Se Deus está manifestando ainda, é por causa da sua misericórdia.
Deus está dando uma chance. Deus está dando uma oportunidade de se redimir. Vá até o teu pastor. Confesse o teu pecado. Acerte com Deus. Retorne para Ele. Faça a obra de Deus com caráter. Cumpra o teu chamado com caráter. Cumpra a tua missão com caráter. Mas muitos querem subir o monte. Muitos querem se despontar. Eu conheci um pastor, um homem de Deus. Um homem que quando orava, a unção de Deus se manifestava. Um homem que quando ele orava, enfermos eram curados. Um dia num congresso, esse homem levantou a mão e pessoas começavam a ser curadas no meio da igreja. Um homem cheio da unção de Deus. Mas um dia foi um baque para mim, um baque para toda a igreja. Esse homem foi embora com uma outra mulher. Aí você pergunta, mas isso aconteceu de um dia para o outro? E eu respondo, não se derruba uma árvore com uma machadada só. Alô? Precisa de várias machadadas para derrubar uma árvore. Nada começa, meu irmão. Nada é espontâneo. Nada vem acontecer assim, do nada. O diabo, ele é astuto em semear. E aquela semente vai crescendo até se tornar uma árvore. Aí você pode perguntar, mas pastor, havia cura. Pastor, a unção de Deus se manifestava na vida dele. Por causa da misericórdia de Deus, aquele homem não foi consumido. Está entendendo? Mas quando nós olhamos aqui para a vida de Sansão, nós vemos que o fim dele foi terrível. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz assim: vigie e ore, para que não cedam às tentações, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Você não pode dizer que a sua carne é forte, se Jesus está dizendo que a carne é fraca. Jesus ensinou, a carne é fraca. Fuja da tentação. Não deixe a semente crescer dentro de você. Foi muito triste como Sansão terminou a sua vida. E eu pergunto para você, essa era a vontade de Deus para a vida de Sansão? Não. Ele escolheu esse caminho. E quando nós olhamos na Bíblia, a Bíblia relata, meu irmão, grandes homens de Deus que caíram. E Sansão foi um deles. Sansão não valorizou o pacto e a aliança que fez com Deus. Sansão teve relacionamentos perigosos. Inclinação carnal. Que nesse estudo de hoje, nós possamos refletir a nossa vida ministerial. O nosso chamado. Se estamos realmente valorizando ou não o chamado de Deus.
se os nossos relacionamentos têm sido relacionamentos perigosos, que está nos levando para longe de Deus ou não. E se nós estamos nos inclinando à vontade da carne. A Bíblia diz que Sansão perdeu o seu poder. Os filisteus o amarraram, arrancaram os seus 2 olhos. Que triste, né? Um homem que foi chamado para ser um grande juiz. Mas o pecado da desobediência custou a sua morte. Mas hoje você tem a oportunidade de renovar a sua aliança com Deus. Se você se arrepender. O provérbio diz que aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Hoje você pode sair daqui e renovar a sua aliança com Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu não sei como é que está a sua vida, meu irmão. Eu não sei como é que está seu coração. Mas se você está aqui hoje é porque Deus tem um chamado para você. Deus tem um ministério na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida. E hoje Deus trouxe o exemplo de Sansão para que você possa refletir. Você possa, em nome de Jesus, se arrepender e voltar para o caminho do Senhor, renovar sua aliança com Deus. Amém? Vamos orar. Pai, Paizinho, Senhor, nós estamos aqui na tua casa. Recebemos, Senhor, esta palavra. Porque Deus, o Senhor deu a Sansão tudo o que ele precisava. O Senhor o capacitou. O Senhor fez promessa. O Senhor deu a ele pais que, ó Deus, ó Pai, valorizavam a aliança com o Senhor. O Senhor deu a ele, ó Pai, oportunidade de se redimir. O Senhor deu a ele, ó Deus, ó Pai, uma missão tremenda e poderosa. Mas ele negligenciou o Senhor por conta da deficiência do seu caráter. E sabemos que estamos aqui hoje diante do teu altar. E quando o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. E eu sei, Deus Pai, que o teu Santo Espírito está nesse exato momento, Senhor, trabalhando no coração dos teus filhos que aqui estão nessa noite. Mostrando, revelando, fazendo-vos lembrar de tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou e o que o Senhor tem nos ensinado. Por isso, meu Senhor, eu peço a Ti que através do Teu Espírito Santo, nessa noite, o Senhor venha, ó Deus, ó Pai, convencer a cada um que aqui está, Senhor. Trazendo assim, ó Deus, ó Pai, um arrependimento, um desejo de renovar a aliança com o Senhor. Que nessa noite, Senhor, possa sair daqui com a aliança renovada diante do Senhor. Por isso, papai, ouve as orações. Ouve, Senhor, Deus, ó Pai, os arrependimentos, Senhor, dos teus filhos nessa noite. E conceda, Senhor, a restauração da aliança, do pacto que foi feito, Senhor, lá no dia do batismo. Em nome de Jesus. Papai, renova a tua unção. Renova, Senhor, Deus, ó Pai, o teu Espírito. Renova, Senhor, a tua aliança com cada um de nós aqui nessa noite, papai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Estende suas mãos. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo
estejam sobre a tua vida para todo sempre. A igreja diz: que Deus abençoe um resto de semana abençoado em nome de Jesus.